Fala galera do Culturando, sejam bem-vindos para mais uma aula de teatro. E nessa aula vamos continuar falando sobre a história do teatro. Até aqui vimos, desde o começo lá na Grécia até chegar no teatro renascentista. E agora nós começamos a entrar no teatro moderno, no teatro contemporâneo. E dentro desse tópico nós vamos destrinchar um pouquinho mais porque teve vários acontecimentos até chegar nesse universo que nós temos agora, no teatro que nós conhecemos hoje, que nós temos contato. Legal? Então vamos começar a partir do teatro romancista, que é quase que o marco do teatro contemporâneo e do teatro moderno. Legal? O movimento romancista, ele acontece em diversos países da Europa, tenho aqui uma colinha para falar para vocês. Ele vai do período mais ou menos de 1700 a 1900. É legal a gente pontuar uma coisa aqui muito interessante. Tá vendo que na história do teatro até agora, a gente já está aqui em 1700 nessa história, e em nenhum momento eu ainda citei a história do teatro no Brasil. Porque eu vou fazer um vídeo à parte falando desde o começo do teatro no Brasil, que na verdade é o teatro que nós definimos a partir do teatro catequético, o teatro que foi utilizado para doutrinar os índios a partir da religião, mas isso vai ser um outro tópico que eu vou falar em um vídeo específico sobre o teatro brasileiro. Legal? Por enquanto vamos desenvolvendo essa realidade do teatro na Europa, porque esse teatro europeu tem muito reflexo no que foi construído no Brasil durante muito tempo. Legal? Então o teatro romancista ele vem de 1700 a 1900. O berço do romancista foi na Alemanha, na Itália e na Inglaterra, e na França. E na França, na verdade, foi onde tudo se destacou, principalmente para o teatro. Quais eram as características do teatro romancista e tanto do teatro como, na verdade, do movimento romancista? A valorização das emoções. Até então, as emoções não era algo que eram expostas. Algo que a gente ia ali e colocava as nossas emoções nos poemas, nos espetáculos. Era algo, não, a gente sempre pensava pela razão, Sempre nesse lado, as emoções eram retraídas. A razão era o ponto principal, que tudo era sempre pensado pela razão. A liberdade de criação, ou seja, não começou a deixar de lado alguns moldes, algumas estruturas que eram definidas. Não, vamos ter uma liberdade de misturar as coisas, de experimentar as coisas. Então isso também é uma característica do teatro romancista. O amor platônico. Os temas religiosos eles começam a voltar e também começa a pensar mais no individualismo, no nacionalismo e buscar novamente a história. Ou seja, começa a beber na história para criar coisas novas e também coisas diferenciadas. Legal? Pensando no teatro, uma coisa muito interessante é que começa o fim da tragédia, começa a surgir o drama. O drama como a gente conhece hoje. Até então existiam as tragédias que falavam do sofrimento do homem, não? Então começa a surgir o drama, que fala principalmente dessas dores do homem, do cotidiano dele, da vida mais real. Uma outra coisa também que era a busca da inspiração na natureza. O que a natureza em volta ela faz eu refletir e criar coisas. Bacana? Começa a se dividir as peças em atos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, que era uma coisa que até então não era utilizada dentro do teatro, e também começa a ter um marco muito interessante que é a modificação do espaço cênico. Começa a se utilizar tecnologias, a iluminação a partir da iluminação a gás, começa a se criar traquitanas para movimentar cenários, porque até então no Renascimento, como a gente viu, existia um teatro que era um palco que era fixo, um formato e um desenho de palco que representavam as ruas, representavam as coisas que eram fixo. Todos os espetáculos passavam naquele mesmo lugar. Já no Renascimento, isso muda, porque começa a se transformar. Cada espetáculo tem o seu cenário, tem o seu figurino, tem os seus adereços, assim como é hoje em dia. Legal? Um dos destaques de autores do romantismo, do teatro romântico, é Victor Hugo. Na verdade, é um prefácio que Victor Hugo fez de um espetáculo dele que chamava Cromwell,
que se define o início do romantismo. Eu vou ler até um trechinho para vocês, mas eu vou estar colocando aqui no link o texto completo. É um texto bem grande, mas eu espero que vocês leiam aí e explorem um pouco mais esse universo, que é bem interessante, na verdade, o que ele define ali na sua exploração desse prefácio desse espetáculo. Na verdade, esse espetáculo, o Cromwell não foi encenado, mas o prefácio que foi feito foi um marco. Né? Em seguida de tudo isso, dessa revolução, vem um outro espetáculo do próprio Victor Hugo, que é Hermane, que aí sim, ele fica muito tempo em temporada e é avassalador, porque existiam as pessoas tradicionalistas que não acreditavam nessa mudança, e aí vem eles e começam a transformar essa visão, né? Essa visão que nós temos de teatro. Legal? Alguns outros dramaturgos que tiveram alguma relevância, nesse período foi Alfred de Vigno e Alexandre Dumas. Isso são alguns também dos autores que fizeram espetáculos nesse período. Legal? Uma outra coisa interessante é que começa, né, como eu disse, o teatro romantismo, ele é quase que um início desse movimento do teatro contemporâneo, começa a surgir a figura do encenador, ou seja, a figura do diretor, que até então não existia na história essa figura. Né? Os atores que desenvolviam os seus projetos e começavam a desenvolver, existia normalmente um responsável, mas ele não era essa figura que começava a direcionar como seria o figurino, o adereço, a história e tudo mais, as entradas. Tudo isso até então era muito improvisado. Na comédia de Light a gente tinha uma figura que é próxima ao diretor, mas mesmo assim ainda não era a figura com as características do diretor que nós conhecemos hoje. Legal? Eu vou ler aqui para vocês um pedacinho do prefácio desse prefácio do espetáculo Cromwell, que Victor Hugo escreveu, falando um pouco sobre o surgimento do movimento romancista e dessas características que começam a transformar a forma de fazer teatro até então. Legal? Vamos lá. Se tivéssemos o direito de dizer qual poderia ser, em nosso gosto, o estilo do drama, queríamos um universo livre, franco, leal, que ousasse tudo dizer sem hipocrisia, tudo exprimir sem rebuscamento e passasse com o movimento natural da comédia-tragédia, do sublime ao grotesco, alternadamente positivo e poético, ao mesmo tempo artístico e inspirado, profundo e repentino, amplo e verdadeiro. Essa frase que está dentro desse prefácio fala muito sobre essa revolução. Ou seja, como eu ter a liberdade de falar o que eu quero, como eu quero, sem pensar numa estrutura pré-definida, estabelecida, de que tem que ser assim ou tem que ser assado. Isso foi um marco na Revolução realmente. E aqui, como podemos ver no que ele cita, a mistura da comédia e do drama, isso se intensifica. Por que eu ter limitado o drama, a tragédia, a comédia? Por que isso não pode ser sempre tudo junto? Nesse momento também começou a se misturar a prosa e a poesia, que até então muito era ser feito sempre com a poesia. O teatro ele era muito poético nesse sentido, e aqui começa a se misturar muito essas coisas. Legal? Esse foi o início do teatro moderno, do teatro contemporâneo, a partir do teatro romancista que eu quis trazer para vocês. Nos próximos vídeos a gente vai entrando em outros momentos muito importantes desse período do teatro contemporâneo e teatro moderno. Legal? E também vou aí produzindo para vocês um vídeo falando sobre o teatro no Brasil, que é um momento muito importante pra gente, que somos artistas brasileiros. Legal, pessoal? Um abraço e até a próxima!